Aí você vê, continuando. E a Câmara? O Ricardo Barros falou que a Câmara tem que agir. Matéria do Globo que diz que o Arthur Lira tenta reverter prisão de deputado bolsonarista Daniel Silveira. Aparentemente o Lira está se movimentando. O Otônio de Paula lá chorando, mas o Lira já estava se movendo. Lira tentou convencer Alexandre de Moraes, relator do caso, a substituir a prisão por uma medida cautelar como a suspensão do mandato. O diagnóstico de seus aliados, porém, é de que a chance desse acordo prosperar é baixa. Gente, em Brasília, com quem eu conversei, todo mundo, se tivesse que apostar dinheiro do bolso, fala: Daniel vai ter o mandato cassado, ele vai deixar de ser deputado. É o que eu desejo? Não. É o que me falaram. Você quer que eu te conte o que eu desejo? Eu posso falar: não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, o plano. O que eu ouvi é que as pessoas não estão otimistas com a situação do Daniel. As pessoas não estão otimistas. Foi o que eu ouvi. Diante da dificuldade de recuo do Supremo, Lira passou a ligar a líderes partidários com o objetivo de sondar a posição das bancadas em relação à questão. Uma reunião de líderes, deve ser, né, escrito errado, que estava marcada para a tarde desta quarta, foi adiada para a tarde de quinta. O clima tá tenso, não tinha maioria, preferiu adiar. Mas pro Otônio de Paula é melhor fazer de qualquer jeito, o importante é fazer, ainda que perca. Sem estratégia nenhuma de como as coisas devem ser feitas. Lira espera se reunir com os deputados com a certeza de que há maioria pela revogação do pedido. Tem pra que fazer a reunião ontem só por fazer? Ai, fez, pronto, fez, tá, beleza. Ele foi condenado na Câmara. Gostou? Parabéns, Otônio de Paula. Parabéns. Você inflou a torcida, várias pessoas foram lá xingar os deputados. Era o que você queria, você conseguiu. A expectativa da cúpula da Câmara é colocar o assunto em votação amanhã, na quinta-feira. A mesa diretora se reuniu e rejeitou a ideia de fazer uma votação já nessa quarta. Não foi tão imprudente, vamos conversar para ver o que vai fazer. A situação é tensa, gente. A situação é tensa. Não vai se resolver assim. Vocês sabem, se vocês conhecem a classe política brasileira, como é que o pessoal tá esperando uma resolução? Não, agora vai mudar. Não vai mudar tudo assim do dia pra noite. Não, as coisas não acontecem da forma como nós queremos. Aí diz, na situação que seria considerada um meio termo entre o pessoal, é a possibilidade de suspender o mandato do Daniel. O assunto é debatido entre os integrantes da mesa. Em paralelo, parlamentares tentam sensibilizar o Alexandre de Moraes. Em audiência de custódia, marcada para a tarde da quinta, ele poderia converter a prisão em medidas cautelares e tratar da suspensão do mandato. Tá todo mundo assim, ó, pisando em ovos, tentando resolver com o STF, os próprios deputados. E aí você vê, ó, em conversa com interlocutores, Lira tem defendido reverter a prisão de Daniel para que não se crie um precedente negativo. Tá falando, cara, pode criar precedente. O entendimento do presidente da Câmara é de que a decisão não está de acordo com o ordenamento legal. No entorno de Lira, porém, liderança do Centrão, acredito que o desgaste de confrontar o Supremo não vale a pena. O custo, lembra que a gente falou ontem? E aí o custo? Vai pagar quanto para isso acontecer? E pagar no sentido de diversas coisas, né? Às vezes uma nomeação, uma liberação de emenda, aliviar de um lado, criar um probleminha pro outro, ajudar uma pessoa aqui, ajudar uma pessoa lá. Não falo nem de corrupção. Tem custo, é política, gente. Vai ter um custo político. Aliados dizem que Daniel Silveira extrapolou o limite da imunidade parlamentar ao agredir os ministros do STF com ofensas pessoais. Por isso, reverter a prisão significaria uma briga indesejável entre os poderes. Daniel Silveira, considerado extremista, isso, aquilo, outro, blá, 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 diz lá que o pessoal tá contra ele. Lira, por outro lado, sustenta que é preciso defender o deputado, porque pode criar um precedente. Tá lá, tentando. E a matéria termina dessa forma. Eu fiz questão de deixar esse parágrafo em especial. Pesa também o fato da votação ser aberta. A votação, se vai condenar o Daniel ou não, se vai manter ou não vai manter o que aconteceu no STF, é aberta, de acordo com os precedentes em prisões de parlamentares. Por isso, os deputados teriam que se expor para defender Daniel Silveira, indo contra uma decisão de 11 ministros. Se a decisão fosse monocrática, haveria uma chance maior de salvar o deputado. Gente, foi uma decisão do plenário. Os deputados eles vão estar indo não contra o Alexandre de Moraes, eles vão estar indo contra o STF. Só existem, né, vou botar assim, bolsonarista mesmo, raiz, 35, porque o Daniel tá preso. Se botar Eduardo, Bia, Carol, Cristanieto, Luiz Felipe, Felipe Barros, Major Vitor Hugo, são 36. A Câmara, que eu falo Câmara, toda hora eu erro. A Câmara, você, nesse caso aí, tem que ter a maioria para garantir que ele não seja, né, suspenso, cassado, com coisa que seja. Quer dizer, na verdade, não tem a sua prisão revogada. São 257. É igual vencer a presença da Câmara. Olha o pepino. E tá falando, ó,
Ainda o voto é aberto. Esses deputados do Brasil que a gente conhece. Só tem santo. O pessoal vai lá. Eu nem conheço Daniel Silveira, rapaz. Eu tô preocupado com 2022, me reeleger, botar uns carguinhos aqui, acolá, ajudar meu primo, sabe? Sei lá, dar educação pros meus filhos. Pessoal, a gente conhece nosso Congresso. A situação pro Daniel tá muito tensa. Infelizmente tá muito tensa. Eu queria ter uma notícia melhor pra dar pra vocês. E aí você vê aqui ainda tem mais notícias sobre as movimentações para tentar ajudar o Daniel, que diz que o Centrão vai apelar mais uma vez a ministra do Supremo. Diz que os líderes do Centrão, em especial o Lira e o Ciro Nogueira, tentarão articular hoje à noite, com a ajuda de advogados próximos ao grupo, uma solução política junto ao Supremo para o caso do deputado Daniel. Eles querem que o Alexandre aceite revogar a prisão, revertendo-a numa medida menos gravosa. Sabe? Em troca, eles prometem caçar o deputado. Falando, a tendência para ele ficar solto é capaz de caçar. Ainda tem o cenário mais tenebroso é Daniel ser caçado e ser preso. Já pensou que lindo? Perdeu o mandato para ficar preso. Olha que ponto as coisas chegaram. Esse grupo não está preocupado com o destino de Daniel Silveira, mas tenta evitar que considerem uma posição exagerada do Supremo. Tenta evitar, em suma, uma derrota que ponha de joelhos a Câmara e abra um precedente para manter o Congresso em uma genuflexão constante perante o Judiciário. Nunca nem vi essa palavra, genuflexão. E está tentando ver. E no final diz que diante do humor dos ministros é improvável que a articulação dê certo. Vamos ver o que eu terminei aqui, ó. Se não fosse a decisão monocrática, não foi a decisão do plenário. São 11 ministros insatisfeitos. 11 ministros insatisfeitos. Vai apertar o STF inteiro. Tá complicado. E lá no início eu não falei do Marco Aurélio, que vale a pena prestar atenção no Marco Aurélio. Ele, durante o voto, ele se pronunciou. Ele apareceu algumas vezes ao longo do dia. Essa daqui foi às 3 horas e 8 minutos do dia de ontem. Não foi esse horário que ele se pronunciou, mas foi a hora que saiu a matéria no Lauro Jardim. O recado de Marco Aurélio à Câmara. Durante a sessão do STF, que determinou agora há pouco e confirmou por unanimidade a prisão do deputado Daniel, Marco Aurélio passou um recado à Câmara. Disse em referência à decisão que a Câmara terá que tomar se mantém o deputado preso. E diz, mantém o ato de Sua Excelência Alexandre de Moraes. E agora, a Câmara dos Deputados, e não vejo nisso qualquer pressão. Eu não vejo pressão, viu? Não vejo pressão. Vocês, sem pressão, terão que apreciar não só o ato de individual, de um indivíduo, do Alexandre de Moraes, mas um ato do colegiado, que imagino formalizando uma só voz. Como é que a matéria do Globo terminava? Olha só. Se fosse democrático, monocrático, é uma coisa. Agora, cara, foi uma decisão unânime de todo o plenário. E ele tá falando, sem pressão, a votação é aberta, a gente tá vendo vocês, na boa. Vocês vão ter que tomar uma decisão perante a opinião não de um, mas de todo o Supremo unido nessa situação. Façam suas apostas. O cenário tá complicadíssimo. Complicadíssimo. O Rodrigo Pacheco vem no meio da tarde de ontem tentar acalmar mais uma vez as coisas para falar, pessoal, a Câmara está acima do ato de um parlamentar, o STF acima de uma decisão específica. E o Estado Democrático de Direito acima de todos. O caso Daniel Silveira deve ser resolvido com procedimentos próprios das duas instituições e à luz da Constituição. Atentar contra a democracia e suas instituições é gravíssimo, sujeito ao crivo ético e judicial. Por outro lado, prender ou manter alguém preso antes do julgamento deve continuar a ser tratado como grave exceção. Não elevaremos esse episódio a uma crise institucional. Seguimos com as prioridades comuns no Brasil. Vacina, auxílio, reformas. Tentou acalmar, trazer as coisas. O clima está muito tenso no Brasil, mas está muito tenso mesmo. Veio aí tentar, falou muito, mas não falou muita coisa. Aquele bem genéricozão. Menos mal o Pacheco foi nessa linha mais genérica. Eu não entendeu porque eu falo menos mal.